Oi, só avisando que eu tô um pouco gripado e eu também acabei de acordar, então não estranha, minha voz tá um pouquinho esquisita, beleza? É isso, pode aproveitar o conteúdo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, acabou de ser lançado o primeiro episódio da 8ª temporada de Rick and Morty. Talvez quando eu lançar esse vídeo já esteja com mais episódios, porém, uma coisa eu digo, eu não estou nem um pouco interessado em assistir essa nova temporada, mas o porquê disso é um pouco mais complexo do que parece. Olá, para você que não me conhece, eu sou Rian, e bem, no vídeo de hoje eu decidi explicar o porquê, na minha opinião, Rick and Morty está decaindo a cada temporada e a cada ano. Antes de começarmos a falar sobre o desenho, eu gostaria de falar um pouco da minha história com ele. Eu amo Rick and Morty. Foi um desenho que marcou muito a minha infância, mesmo que eu tenha assistido com a idade que não era pra assistir esse desenho. Eu assisto Rick and Morty desde meus 10 anos e eu nunca perdi nenhum episódio da primeira e segunda temporada do desenho, assistindo tudo de uma vez. Porém, depois de um tempo eu parei de acompanhar o show, principalmente naquele ato entre a segunda e terceira temporada, tanto que eu só voltei a assistir o desenho quando foi lançada a 5ª temporada em 2021. Porém, eu acho que estamos um pouco adiantados. Vamos voltar à era boa do desenho e ao decorrer das temporadas eu vou comentando pouco sobre cada uma delas. Mas primeiro, para quem não conhece, Rick and Morty é um desenho adulto lançado em 2013, criado por Justin Roiland. Eu sei que o nome dele tá manchado atualmente, porém prefiro não tocar nesse assunto, pois eu não quero deixar ninguém enjoado aqui vendo esse vídeo. Junto com Dan Harmon, o desenho foi produzido pela nossa querida Adult Swim, e bem, no desenho acompanhamos Rick, um cientista velho muito inteligente, ao poder ser comparado a um deus, e o seu neto Morty, um adolescente que o seu maior feito foi, sei lá, ter perdido o bebê com o travesseiro. E vocês acham que vai cantar melhor, hein? Maury, tá ficando doente. Falei pra parar de praticar beijo na almofada da sala. O cachorro dorme nela. Juntos, os dois vivem várias aventuras pelas infinitas galáxias do universo. Dito isso, agora sim, vamos começar falando sobre a primeira temporada do desenho. Eu quero que vocês reparem nas datas de cada temporada do desenho, pois será bastante importante no final do vídeo. Eu gosto bastante dessa temporada, pois ela consegue apresentar muito bem a ideia e o humor do desenho. Sem contar que ela é bastante marcante por ser simples, porém genial com o roteiro de cada episódio. Porque a gente sai de um episódio sobre enfiar a semente no cu para um episódio sobre o universo inteiro formado pelo próprio Rick and Morty. Porém, eu acho que essa temporada não é o ponto alto do desenho, pois mesmo tendo uma boa quantidade de episódios bons, porra, o Rick and Morty é apresentado nessa temporada. Mas ele ainda tem alguns episódios que eu sempre pulo quando reassisto o desenho. Mas isso ainda não tira o mérito dessa temporada, que sempre ficará no meu coração como um bom começo de um desenho. Após o fim da primeira temporada de 2014, demorou um ano até lançar a segunda temporada, que essa sim é só pedrada, tanto que é a minha temporada favorita do desenho. Eu facilmente digo que todos os episódios dessa temporada são bons, sem exceção nenhuma, pois aqui o desenho já estava consolidado e com todos os personagens apresentados e explicados, sem contar que o desenho já está fazendo um grandíssimo sucesso. Então tinha tudo para essa temporada ser incrível, mas mesmo eu gostando de cada um dos episódios dessa temporada, eu tenho dois episódios favoritos, sendo eles Parasitas Invasores Alienígenas e Casamento Intergaláctico. Eu amo cada um dos dois episódios, pois cada um tem uma proposta diferente do outro. O primeiro é um bom suspense, que faz você ficar confuso do começo ao fim, e só depois tu começa a entender o que está acontecendo naquele episódio. Eu já devo ter assistido esse episódio umas 10 vezes e nunca perde a graça pra mim. Não! Cacete! Agora parece uma página do Onde Está o Wally! Dá pra me achar? Olha esses personagens malucos! Voltamos após nossos comerciais. E já o segundo episódio é um motivo contrário pra mim. Sabe aquela sensação de tá bom demais pra ser verdade? Então, essa é a sensação que tu sente ao assistir esse episódio, pois a história do desenho começa a ter uma direção depois desse episódio. Por isso eu coloco ele como um dos mais importantes do desenho. No geral, é uma temporada incrível, um dos maiores pontos altos do desenho. Porém, eu devo concordar que tem um episódio nessa próxima temporada que é muito superior a qualquer outro episódio que eu citei anteriormente. Aqui eu já acho que essa foi a última temporada boa do desenho, que ainda se manteve e teve uma boa quantidade de episódios bons. Tirando 3 episódios, que são bem mais ou menos comparados ao resto da temporada. Mas aqui nessa temporada nós temos um dos melhores episódios de todo o desenho, que no caso é o episódio A Rica Clã da Confusão. Esse episódio é simplesmente perfeito, tanto que eu já pensei em fazer um vídeo só explicando cada uma das histórias desse episódio. Pois nesse episódio voltamos para a Cidadela, que foi apresentada na primeira temporada, porém sem muitos detalhes e bem rapidamente. Mas aqui nesse episódio o desenho aprofunda e explica tudo sobre a Cidadela, como é a vida dos moradores, os problemas daquele local e assim por diante. É um episódio incrível e que termina com chave de ouro, qual volta ao nosso personagem favorito, Evil Morty.
Aqui nessa temporada nós começamos a ver a queda verdadeira do desenho, porém pelo menos ainda temos episódios bons. Mas entre os 10 episódios dessa temporada, eu não gosto de 6 episódios, com apenas 4 que se salvam por ser aceitável na minha opinião. Aqui nessa temporada a gente começa a sentir que o desenho está perdendo essa magia, de histórias simples e engraçadas para histórias mais complexas e geniais. Porque Rick and Morty é um desenho para quem tem mais de 1000 de QI. Por exemplo, olha a trama de alguns episódios dessa temporada. Nessa temporada descobrimos que o Rick supostamente engravidou um planeta inteiro e briga com a porra de um deus mano a mano para poder descobrir quem é o verdadeiro pai. Em outro episódio temos a trama de um alien que estranhamente quer criar um aplicativo, porém não é deixado, pois senão ele iria destruir o mundo. Porém o Jerry, sendo Jerry, acaba criando a porra do aplicativo que não era para ser criado. Mas o que eu tô querendo focar nesse episódio é a subtrama do Rick, pois enquanto a gente acompanha a trama do aplicativo, a gente também acompanha a subtrama do Rick querendo dar uma cagada. Porém não é em qualquer lugar, é numa privada que ele criou unicamente para ele. Porém ele descobre que uma pessoa cagou naquela privada, então ele começa a infernizar a vida daquela pessoa que acabou cagando ali. E ele inferniza tanto a vida do cara, e detalhe, ele tá passando por um dos piores momentos da vida dele, ele decide tirar a própria vida, assim deixando o Rick depressivo no final do episódio. Vocês estão vendo o quão complexo fica os episódios e fica menos engraçado? Mas para a sorte dessa temporada, temos episódios bons. Mas calma que a gente tá entrando na pior era do desenho. Vamos lá, vamos voltar à minha história. Com o lançamento da quinta temporada como exclusivo do serviço de streaming da Warner Bros, a HBO Max, pois para quem não sabe, aqui no Brasil, Rick and Morty era exclusivo da Netflix, pois não tinha Adult Swim aqui no Brasil, eu decidi reassistir o desenho do começo ao fim, e não vou mentir, foi uma experiência muito boa. Porém, quando a gente começou a chegar na quarta temporada, eu tava vendo que a gente tava indo por um caminho bastante ruim, e essa temporada só confirmou isso, pois o primeiro episódio da quinta temporada tem uma das ideias mais idiotas que eu já vi no desenho inteiro. Mas o pior é que o episódio não é ruim, eu só não gosto da ideia do Rick ter um Nemesis, e esse Nemesis ser uma versão pornô do Aquaman, pois ele não consegue ficar 1 minuto em cena sem parecer que tá com tesão, cara. Sem contar o fato que a única piada dele é sobre transar e sexo também. Mas a parte verdadeiramente boa do episódio é a subtrama do Morty, que está apenas querendo ter um encontro com a garota que ele gosta, mas tudo acaba dando errado pro coitado do moleque. E parando pra pensar, a maioria dos episódios dessa temporada tem alguma coisa a ver com sexo, tanto que tem aquele maldito episódio dos espermatozoides do Morty, e no final do episódio acaba criando um filho incestuoso com a Summer. Não entra na minha cabeça que alguém realmente acreditou que esse episódio era algo além de nojento, porque engraçado não é. Mas calma, pois ainda vai piorar bastante nessa próxima temporada. Existe um meme na internet gringa que diz que Jovens Titãs em Ação tem episódio que representa o fetiche dos seus escritores no desenho. Isso ocorre principalmente por causa daqueles episódios esquisitos, tipo aquele das pernas da Ravena e o episódio da barriga. O porquê estou dizendo isso? Simples, porque aqui realmente parece que os escritores quiseram colocar os seus fetiches esquisitos dentro do desenho, pois temos episódios sobre mijo, temos um episódio sobre incesto, temos um episódio sobre ser corno manso e assim por diante. É triste ver o que fizeram com o desenho, nem parece mais que é os mesmos escritores do desenho do começo. E o único episódio aceitável dessa temporada é simplesmente afogado em um mar de churume. Simplesmente é uma temporada triste e horrível de se assistir. Depois de todos esses episódios ruins e grotescos, a gente finalmente tem uma temporada boa, né? Por incrível que pareça, assim, não me entenda mal, a temporada continua tendo episódios ruins e medíocres, porém volta a ter episódios bons, principalmente com a trama do Rick Prime que foi apresentada algumas temporadas anteriores. Foi um alívio ver que essa temporada tinha episódios verdadeiramente bons, depois de ver um monte de episódios horríveis. Então, caso você queira assistir apenas um episódio dessa temporada, eu recomendo bastante o último, porque simplesmente é um dos maiores pontos altos que eu vi dentro do desenho. E bem, é aqui que chegamos na última temporada que eu assisti do desenho. E sinceramente, depois de assistir todos os episódios do desenho e perceber o quanto o desenho acabou decaindo ao decorrer dos anos, eu te pergunto, vale a pena ver essa nova temporada de Rick and Morty? Eu sinceramente não sei. Eu amo Rick and Morty e continuo amando as 3 primeiras temporadas do desenho, porém, ao mesmo tempo eu tenho medo de ver essa nova temporada e me arrepender mais de ter continuado assistindo esse desenho. Como eu disse, se você reparar nas datas de lançamento da primeira até a última temporada, dá pra ver que a partir da quinta temporada o desenho começou a ter um prazo mais curto, de 1 ano para lançar cada temporada de 10 episódios. Sendo que os criadores do desenho e também a Adult Swim pretendem manter esse desenho como outros desenhos, tipo Simpsons, Family Guy, que todo ano vai ter uma nova temporada. Sem contar que além do desenho, a gente também tem aquele anime horrível que nem parece Rick and Morty, mas sim um anime aleatório sci-fi que tem a skin de Rick and Morty. Mas é isso, me diga aqui nos comentários se vale a pena ou não assistir essa nova temporada. Você acha que o desenho voltou a ser bom novamente ou que ele continua a mesma mesmice de lançar episódios ruins a cada temporada? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!